Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje, nós vamos falar a importância do papel de Adão e a importância do papel de Eva. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. Para que nós consigamos compreender a função distinta de cada um, vamos de vídeo! Livro de Gênesis, capítulo 2, verso 15 ao 18. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falei uma ajudadora idônea para ele. É fato e é verdade que tudo que o Senhor faz é perfeito e com propósitos muito bem definidos. E essa semana, eu falando com o Senhor, Ele me trouxe uma revelação do porquê a serpente foi até a Eva para enganar a ela e posteriormente seduzir o seu marido Adão. Deus estabeleceu funções muito bem definidas para ambos. Primeiro, para Adão, ele determinou que Adão estava no Éden para lavrar e guardar, enquanto Eva seria a ajudadora. E até mesmo o Senhor ele me permitiu imaginar como se fosse uma empresa de prestação de serviço de recepção. Imagine que um edifício se chamasse Jardim do Éden, no qual foi contratado um porteiro chamado Adão, que a sua responsabilidade era organizar e guardar aquele edifício. Juntamente com ele também foi contratado o staff, a Eva, aquela moça do jaleco escrito "Posso ajudar?", na qual ela estaria na recepção, pegando o nome dos visitantes, o número do RG, os documentos, e fazendo aquela antessala para que a pessoa pudesse entrar no edifício chamado Jardim do Éden. Muitas das vezes o vigilante ele é visto em um prédio como aquela pessoa arrogante, séria, brava, só que na verdade ele só está focado na sua missão, que é proteger e organizar aonde ele está ali cuidando, o patrimônio. Inclusive o staff, que é o pessoal da recepção, é responsabilidade do vigilante, do porteiro, estar realizando essa função. Então ele não vai estar muitas das vezes com um sorriso nos dentes, ele vai estar com os olhos sempre atento para tudo que acontece, ele vai estar focado. Contrapartida, o pessoal do staff, o pessoal da recepção, aquele pessoal do jaleco, "Posso te ajudar?", eles já são contratados justamente para fazer aquela recepção calorosa que aparentemente falta para o vigilante, não que ele é uma pessoa arrogante ou sem educação, mas sim porque ele está no foco na sua missão. Então, para isso, o Senhor, ele trouxe o staff, o ajudador, o auxiliador. E é essa a missão que ele foi dado a Eva. A serpente, como declara em Gênesis, que era mais sagaz e mais perigosa de todos os animais selvagens, sabendo e astuciosamente que se fosse para chegar até Adão, ele ia colocar ela para correr, então ele preferiu chegar à prestadora de serviço, aquela com um sorriso no rosto, aquela com jaleco, "Posso te ajudar?", e pediu informações para Eva, porque como a missão de Adão era proteger e organizar, certamente ele estava focado e ele ia colocar Satanás para correr, porque quando ele começasse a fazer as primeiras perguntas, as respostas seriam com outras perguntas, que seriam checkmates para fazer Satanás se embaraçar e bater em retirada. O adversário de nossas almas, sabendo o poder que as mulheres têm de persuadir os seus companheiros, de persuadir a quem elas queiram, então ele certamente usou de astúcia para primeiro enganar a Eva. E certamente se ele enganasse a Eva, ele ganharia Adão também. Porque Adão, ele não precisaria de argumentos, ele se renderia facilmente para a sua companheira, e assim ele o fez.
Então, muitas das vezes o adversário, ele vai pegar aquele que é o mais comunicativo, aquele que está com jaleco de staff, eu posso te ajudar, e certamente vai utilizar da influência daquele staff para bombardear o restante daqueles que estão envolvidos na organização, seja família, seja empresa, seja qual for a organização, igreja e afins. Ainda nessa mesma ilustração de empresa, eu gostaria de ressaltar uma coisa. Toda empresa que eu passei até hoje, existe uma normativa que é prática. O mais velho ensina para o mais novo os protocolos, os procedimentos, o RI da empresa. E assim não era diferente. No reino de Deus, foi passado primeiro a informação para Adão. O Senhor colocou ele no jardim com uma função distinta de lavrar, que é organizar e guardar o jardim. Só que ele também deixou uma ordenança: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque do dia que você comer, certamente você vai morrer. E a responsabilidade principal era de Adão, por ser o vigilante, o guarda da ilustração, orientar o staff, a ajudadora ou qualquer outro que viesse ser agregado a esse grupo de empresa. Pelo fato de ambos terem uma função muito bem definida, ele poderia recepcionar as pessoas? Sim, só que a abordagem dele ia ser muito diferente devido à sua função dentro da organização. Então Satanás, como sendo o mais sagaz de todos os animais que tinham sobre a face da terra, usando a serpente, ele fez o quê? Eu vou até Eva, porque Eva, não é porque ela é menos capacitada, mas por causa da função dela, de staff, de ajudadora, daquela prestadora de serviço, de passar informações, vai ser mais fácil arrancar informações dela. E Eva, em momento algum, por não ter a malícia ainda, ela conseguiu perceber a astúcia da serpente e de fato ela simplesmente foi entregando todas as informações que Satanás, usando a serpente, utilizou para com ela. O adversário das nossas almas, ele é sagaz, ele é inteligente. Não podemos subestimar a sua inteligência porque ele é milenar. Eu tenho 47 anos, ele tem mais de milhares de décadas. Ele tem muito mais tempo e muito mais tempo observando a raça humana. Ele não pode ler os nossos pensamentos, mas ele é um grande psicólogo que ele estuda comportamentos. E toda pessoa sagaz e astuta, ela sempre vai usar a mesma metodologia. Vai fazer perguntas para que ali você possa informar ela do que ela precisa e o que ela tanto extrai. Muitas das vezes ela já até sabe as respostas, mas ela precisa ter algumas confirmações da sua boca para que ela possa colocar o seu plano em ação. Assim é o adversário de nossas almas. Jesus, como ele pegava o astuto na sua própria astúcia, ele nos deixou uma lição muito prática: como combater uma pessoa sagaz, uma pessoa dissimulada. Combater respondendo às perguntas com outras perguntas, como por exemplo: comerás de toda árvore livremente? É muito simples, devolve para Satanás. Por que você quer saber? Qual é o seu interesse com isso? Aonde você quer chegar? São perguntas assim chaves que toda pessoa dissimulada, toda pessoa sagaz vai perder o rebolado e vai perder o foco daquilo que ela planejava. Um bom exemplo disso? Jesus foi experimentado pelos fariseus. Eles chegaram agora, a gente pega ele. E ele perguntou assim: com qual autoridade que você faz essas coisas? Jesus respondeu com outra pergunta. Uma pergunta também vos tenho a fazer. O batismo de João Batista era dos homens ou era de Deus? Naquilo ele pegou aqueles homens astutos e maliciosos, na qual eles entre eles começaram a questionar. Se nós falarmos que é de Deus, então Jesus tem a liberdade de dizer: por que vocês então não aceitaram o batismo de João Batista? E se nós dissermos que é dos homens, certamente nós podemos ser apedrejados, porque o povo tinha João como profeta. Então eles resolveram dizer: não sabemos. E quando eles responderam para Jesus: não sabemos, então Jesus disse: também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Se as funções elas são distintas, se Eva ela era prestativa
e certamente ela daria o relatório que Satanás precisava. Já Adão, ele era mais focado, mais centrado na sua missão, que era organizar e proteger. Aonde estava Adão para proteger a estafa e Eva e o jardim do Éden? Todas as vezes que nós deixamos o nosso posto, todas as vezes que nós deixamos a nossa responsabilidade ou terceirizamos a nossa responsabilidade para outra pessoa, nós abrimos margem para Satanás vir e fazer grande arruaça. Se o Senhor te chamou para ser staff, faça com excelência. Se Ele te chamou para ser vigilante, faça com prudência, mas desenvolva o seu chamado conforme Ele te chamou. Não ocupe o posto de outro, porque o seu posto vai ficar desfalcado. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo!